Boa tarde a todos. Hoje estaremos falando um pouco sobre a requalificação urbana do Arroio de Olarias. O Arroio de Olarias compõe uma das principais bacias hidrográficas do município de Ponta Grossa e atualmente apresenta uma série de problemas urbanísticos e sanitários ao redor de suas margens, incluindo ocupações irregulares, falta de saneamento básico e urbanização inadequada. A intervenção pretendida envolve a faixa de 15 metros para cada lado das margens do Arroio de Olarias, bem como 20 metros adicionais como zona de amortecimento, totalizando uma faixa de 70 metros centralizada no eixo do arroio. As residências localizadas dentro da primeira faixa de 15 metros serão totalmente realocadas para a região dentro da faixa adicional, de modo que não ocasionem deslocamentos exagerados. Na região norte da área de intervenção, há maior incidência de habitações em situação fragilizada e de risco, incluindo diversas edificações situadas dentro do talude de inundação do arroio. Indo em direção ao sul, a topografia se torna mais plana e a vegetação mais esparsa, com um empreendimento legalizado de um lado do arroio e uma comunidade em área suscetível a erosões do outro. Seguindo em direção ao sul ainda mais, a incidência de vazios urbanos aumenta, oferecendo vastos descampados ao redor do fundo do vale, bem como regiões cobertas por vegetação rasteira que sofrem com repetidas queimadas ao longo dos anos. O último setor da região passa por reformas com a interligação das ruas Leopoldo Guimarães da Cunha e Aristides Lobo, devendo haver um cuidado maior para com a memória das origens do bairro. O conceito do projeto da intervenção é que a memória das raízes do bairro será comemorada com o emprego dos tijolos cerâmicos. O Arroio de Olarias será o elemento central da intervenção, dando forma ao parque, e o complexo de lagos na região terá paralelos com a intervenção, com temas aquáticos embelezando o bairro. Os conjuntos da intervenção abraçarão o relevo, as olarias, o rio, trazendo o bairro de volta à vida. Junto ao tijolo, o aço terá a memória preservada no imaginário popular, servindo como estrutura, e com o fortalecimento da comunidade, cada um fará parte da cidade com prazer e com orgulho. O zoneamento existente é majoritariamente composto pela zona residencial 2, então são edificações residenciais de 2 pavimentos, e próximo ao parque ambiental surge a zona residencial 4, que permite um adensamento maior. Quase a totalidade do bairro é composta por usos residenciais, com poucos edifícios comerciais para atender a população do bairro, que precisa realizar grandes deslocamentos para as demandas do seu dia a dia. A principal rua é Hermenegildo de Leão, que margeia o parque ambiental e conecta oficinas ao centro e o Varanas. Há uma série de ruas que realizam o transpasse transversal da área de intervenção, a Rua Joaquim Nabuco, Aloysio de Azevedo e José de Azevedo. E 2 outras ruas importantes são Olavo Bilac, que interliga o fundo do vale ao Shopping Palladium, e a Rua Aristides Lobo, que margeia o Arroio de Olarias na sua porção final. A área é localizada às margens do Arroio de Olarias, em uma região de fundo de vale, e tem suas nascentes e origens atualmente canalizadas, aflorando na forma de uma cascata, onde antes era a Pedreira de Olarias. Após a cascata, uma região de vegetação densa, após isso, uma região com grande diversidade de espécies nativas até a Rua Luiz de Azevedo, e entre a nascente e a segunda travessia há um desnível de mais ou menos 100 metros de altitude, e após isso apenas 25 metros até o final da intervenção. É possível perceber um claro adensamento da cidade em direção à região mais central, e quanto mais se percorre o arroio em direção a jusante, mais esparsas são as edificações e mais elas respeitam o afastamento mínimo das margens. A região final antes do arroio atingir o Lago de Larias é praticamente inabitada. Então a seguir vem a proposta de setorização das quadras. A quadra número 1 é o setor cultural. Devido à proximidade da Pedreira de Olarias, aproveita o visual e a acústica para a realização de um espaço com finalidade cultural.
A quadra número 2 é destinada à moradia residencial térrea. Apresenta uma boa extensão de rua retilínea, a Teixeira de Macedo, com fundo para Arroio de Olarias, permite a implantação de imóveis residenciais geminados de 2 a 2. A quadra número 3 serve como uma conexão direta entre o final de 3 vias atualmente sem saída. Então isso amplia a caminhabilidade do bairro, cria espaços de permanência interessantes para as pessoas que moram por ali. A quadra número 4 são escadarias para conexão, né? Então o parque teria sua continuidade interrompida para os pedestres que por ali circulam, e com a implementação dessas escadarias nas faixas laterais do parque é possível garantir que não haja hardscaping na região que deveria ser preservada. A quadra número 5 se trata de um espaço residual entre 2 braços do arroio, e atualmente conta com algumas residências que ficariam isoladas, aumentando a violência e a negligência dos serviços públicos. A quadra 6 é onde há o maior número de residências irregulares, então são 43 aproximadamente. É uma quadra entre 2 ruas com acesso ao ônibus, onde é interessante a instalação de sobrados com uso misto, possibilitando comércio ou aluguel desses imóveis para complementação de renda. A quadra 7 tem características similares à quadra 2, mas tem uma profundidade um pouco maior, que permite a abertura de vias internas e criação de uma vila de sobrados. Isso aumenta a densidade da região e garante um melhor aproveitamento do solo urbano e da infraestrutura. A quadra 8 ela é bastante linear, margeia o arroio em uma porção bastante plana. Isso dá um caráter bastante apropriado para uma rota entre a parte superior e inferior do arroio, servindo de suporte para os pedestres e usuários de bicicleta. A quadra 9 é uma continuação da quadra 8, tem as mesmas características, porém uma profundidade um pouco maior, que permite a criação de um espaço para a preservação de espécies rasteiras e arbustivas da região. A quadra 10 é similar à quadra 7, conta com a segunda vila de sobrados, só que uma topografia não tão acidentada como a da quadra 7. E por fim a quadra 11, que conta com a chaminé da antiga cerâmica Aimoré, que é um patrimônio cultural. Terá um empreendimento residencial de média densidade para viabilizar economicamente o resto do parque. Também permite a implantação de uma escola e uma área destinada à transição entre o Parque Linear e o Lago de Olarias. Os projetos que foram estudados para o desenvolvimento da intervenção, então, foi um destinado a residencial de baixa densidade, né, Vila Butantã, que é um projeto do arquiteto Marcos Acaiaba. Ele é um projeto de 98, foi concluído em 2004, fica na Vila Pirajussara, na cidade de São Paulo. Ele conta com 16 unidades unifamiliares, geminadas de 2 a 2, com uma ampla área de lazer. Os principais motivos, então, de ter sido escolhido como correlato foi a topografia acidentada. A implantação escalonada permite lances de vistas para as edificações posteriores. A tipologia de vila confere ao empreendimento um senso de vizinhança bacana, uma unidade e um bucolismo sem igual. Isso garante muita segurança e desenvolvimento comunitário. E pelo escalonamento dos sobrados é possível a criação de uma volumetria não repetitiva, melhorando a qualidade ambiental. Ao integrar os equipamentos de uso comum, criam-se laços entre os moradores, e com a inserção desses espaços de qualidade se diminui as chances da escolha pela criminalidade. A materialidade ela faz parte do conceito da intervenção, e essa Vila Butantã faz uso de blocos pigmentados que simulam muito bem os blocos cerâmicos. E a verdade desses materiais potencializa uma arquitetura bem feita, né? Ela expõe os materiais como eles são, economizando com revestimentos desnecessários. O segundo projeto, então, é o residencial Prefeito Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Vai ser chamado a partir de agora de Pedregulho, né? Do arquiteto brasileiro Afonso Reidi, no ano de 47, para servir de moradia aos funcionários públicos da cidade de Rio de Janeiro, que então era Distrito Federal.
fica no bairro de São Cristóvão. A implantação serpenteia ao longo do terreno, então usa uma topografia bastante acidentada que gera uma forma única, já que não tem nenhum outro terreno no mundo que vai ter exatamente essa topografia. É uma implantação proveitosa em lâminas, então isso garante luz e ventilação e alguns espaços intersticiais entre os blocos de qualidade. E as curvas, elas fazem com que os nossos olhos sigam por caminhos inesperados. A gente nunca sabe a quais devaneios, quais tesouros o caminho dessas curvas vai levar a nossa imaginação. Tem uma materialidade muito simples, né? Então são blocos vazados, janelas de alumínio azul, concreto e um ladrilho amarelado neutro. Os elementos vazados que eu falei, os cobogós, né, combatem a insolação do norte e noroeste, que atingem a edificação e permitem uma ventilação cruzada. O conjunto pedregulho é um exemplo de iniciativa de interesse social e, através da beleza, é possível modificar a vida e a qualidade de vida das pessoas que moram e habitam determinados espaços. O terceiro correlato, então, é o Parque Red Ribbon, né? Então, é um cinturão vermelho que enlaça esse parque na cidade de Qinhuangdao, na China. E esse vermelho gera um contraste do terreno com a vegetação, tendo uma extensão de aproximadamente 500 metros ao longo do rio Tang. Os principais motivos da escolha desse correlato, então, é que a fita vermelha, né, ela enlaça o percurso quase como um presente, contorna a topografia, os elementos construídos, os detalhes e a vegetação. Ao mesmo tempo que ela delimita os usos, ela liberta. Ela serve como caminho e como ponto de parada, secciona a terra em duas e amarra as diversas partes em uma só. A fita é o parque e o parque ocorre ao redor da fita. Então o ser humano busca sempre cada vez mais por refúgios, seja em parques ou ambientes abertos. A materialidade do projeto, ela utiliza materiais simples, então a fibra de vidro tem uma trabalhabilidade muito boa, enquanto que a madeira desempenha muito bem uma função ecológica e tátil. Ao retornar ao espaço original aos habitantes, eles têm uma sensação de pertencimento à cidade ampliada e passam a lutar com unhas e dentes pela preservação e as características positivas da cidade. Como estudo de caso, então, foi utilizado o Parque do Rio Medellín, que é resultado de um concurso público vencido pelo escritório Latitude Taller, da Colômbia, e a proposta do concurso era integrar a cidade com o rio, com a área sendo delimitada pelas propriedades públicas ao longo do rio e principais eixos viários. A utilização das estruturas atualmente abandonadas é uma boa estratégia para realizar o máximo com recursos limitados. Quanto mais funções um equipamento consegue desempenhar, ele se torna melhor para a cidade sob um ponto de vista estratégico e energético. E as estações multimodais, elas permitem vários cenários e possibilidades de acessar diversos pontos da cidade sem limitações. Na cultura colombiana, as feiras são muito importantes, então os espaços vazios permitem a instalação dessas feiras. Nos pontos alagadiços foram instaladas passarelas para os pedestres fazerem as travessias com segurança, e a Universidade de Antioquia foi um ponto assim privilegiado da implantação do projeto. Então a nossa proposta de implantação pode ser vista a seguir. A Rua Teixeira de Macedo se tornará uma via coletora, com reestruturação viária e 48 lotes térreos, como pode ser visto a seguir. Ainda na Rua Teixeira de Macedo é possível a implantação de 2 vilas de sobrado, com 39 lotes da tipologia ali de 3 quartos, né, criando uma unidade de vizinhança muito forte com a primeiro setor. Então pode ser localizado ali naquele ponto. Na porção que conta com a menor densidade de imóveis, então na porção final do parque, são mais 64 lotes da tipologia de sobrado e uma importante travessia para o outro lado do arroio.
Pela proximidade com as linhas de ônibus, a proposta para a Rua Lagoas são 19 lotes comerciais. Isso garante uma oferta de comércio na porção bem central do bairro. Será instalado um equipamento cultural com aproximadamente 460 metros quadrados, o equipamento de educação com 430 metros quadrados. O empreendimento de média densidade se chamará Residencial Aimoré, em homenagem à cerâmica que foi tão importante para o bairro. Terá 72 apartamentos de 3 quartos e 450 apartamentos de 2 quartos, havendo espaço disponível para mais uma torre futuramente. Então aqui a gente pode ver a implantação do Residencial Aimoré e como que se deu o desenvolvimento volumétrico, né? O terreno conta com uma região bastante plana na porção inferior, um morro em direção a oeste que permite um complexo escalonado. Utilizando o percurso de menor esforço, foram delineados caminhos espaçados entre si para formar as lâminas, e nos pontos altos foram colocados 5 lâminas residenciais, permitindo vista para todos os apartamentos, com 4 blocos de 2 quartos e um bloco de 3 quartos. Para finalizar, um comercial de 14 lotes na rua principal permite o atendimento direto dos moradores. Às margens do lago, a disponibilidade para uma série de lâminas com funções públicas, né, atender as demandas da população. E por fim, se preserva a chaminé da cerâmica Aimoré, com os blocos residenciais abraçando, né, essa praça, e um grande calçadão como acesso principal, rodeando a chaminé e dando a ela a atenção que ela merece. Muito obrigado.